Bem-vindos ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janes Rocha, jornalista na SBPC. Nesta 8ª temporada, estamos explorando a nova geopolítica a partir da mudança no comando dos Estados Unidos em janeiro, com foco nos impactos sobre a ciência e a educação. Parece que faz anos, né? Mas tem só 9 meses que Donald Trump assumiu a presidência, dando início ao maior retrocesso já visto na história da ciência daquele país. Neste e no próximo episódio, vamos falar sobre liberdade acadêmica e científica e de liberdade de opinião e manifestação. Para isso, o Som da Ciência entrevistou 3 mulheres que têm muito a acrescentar ao assunto. Vamos começar pela antropóloga Miriam Grossi. Professora emérita da Universidade Federal de Santa Catarina, Miriam Grossi atua no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da instituição. Também foi diretora da SBPC e presidente das associações de Antropologia e de Ciências Sociais, a ABA e a ANPOX. É pesquisadora de destaque pelos seus trabalhos em gênero, sexualidade, violências e educação, justamente as áreas mais atacadas hoje nos Estados Unidos, onde ela também foi professora na Universidade de Colômbia. Em abril deste ano, ela viajou aos Estados Unidos para atividades com seus colegas de pesquisa. A gente pediu para ela contar o que viu lá, como está o clima nas universidades. O relato impressiona. Ela começou contando como era antes. Eu fui professora, né, visitante na cátedra Ruth Cardoso da Fulbright com a Universidade da Colômbia no ano de 2000, em 2017. Então, eu tive a oportunidade de, né, morar ali no que eles chamam de housing, né, que é uma casa específica para professores, a Butler House, do lado da Universidade da Colômbia. E, portanto, a Universidade de Colômbia era minha casa, né? No sentido de que morava ali e trabalhava ali e frequentava todas as atividades da Universidade de Colômbia. Inclusive, por exemplo, para passar de onde eu morava e onde tinha o prédio do CIPA, que é o Instituto de Políticas Públicas, onde está o ILAS, que é o Instituto de Estudos Latino-Americanos, onde eu dei aula, para passar, inclusive, desse prédio para pegar o metrô, a gente passava por dentro da universidade, porque era entre uma avenida e outra, a gente passava ele entre ali, né, a Amsterdã Avenue e para o outro lado, onde o metrô, né, na saída do metrô, na Broadway Avenue, a gente passava por dentro da universidade, a universidade, os portões, tinha portões dos dois lados, nas duas avenidas, mas era totalmente livre e aberto, qualquer um passava por ali por dentro. E todas as atividades, quando eu estava lá, milhares de atividades, em todos os departamentos. Eu frequentava, bom, além de todas as atividades no Centro de Estudos Latino-Americanos, eu frequentava atividades no Centro de Estudos Feministas, no Departamento de Antropologia, no Departamento de Estudos Francófonos, nas questões de direitos humanos. Eu frequentava na parte de teatro, de música, eu frequentava era totalmente aberta a universidade e nunca, em momento algum, para ir assistir qualquer atividade, me pediram. Eu tinha uma carteira, assim, como professora da universidade, mas essa carteira eu só usava para entrar na biblioteca, por exemplo, mas nunca me foi pedida para entrar na universidade ou para entrar num auditório em qualquer lugar. Quando voltou em abril, as coisas tinham mudado bastante. Eu, né, estou voltando dos Estados Unidos, estive lá 2 semanas. Estive primeiro em Nova York, estive com vários colegas lá em Nova York, a maior parte antropólogos, que é a minha área, e isso tive a oportunidade também de, bom, de ver um pouco em Washington DC também essas questões. Basicamente, assim, né, para começar, eu quero dizer que em todas as conversas que eu tive, seja em situações mais formais quanto informais, todos os colegas acadêmicos, professores universitários, cientistas, todos estão muito preocupados
com a situação atual, os ataques à ciência nos Estados Unidos, atualmente no governo Trump. Quando começaram, e eu ainda estava, no ano passado eu morei, né, em Washington, D.C., e já naquele momento foi quando começaram as manifestações estudantis, em relação à guerra no Oriente Médio, Gaza, Israel, né, toda a questão palestina. E naquele momento, na primavera do ano passado, né, começou ali em abril, as grandes manifestações nas universidades todas. A Colômbia, como sempre foi uma das universidades mais progressistas na história dos Estados Unidos, assim como Berkeley, na Califórnia, foi uma das universidades pioneiras nas manifestações dentro da universidade. Então, já desde daquele momento, aí já quando começaram, já fiquei sabendo pelos colegas, já isso ano passado, já desde que, né, já recomeçou o ano escolar em agosto do ano passado, a universidade já foi fechada. Então, agora, não me surpreendeu porque eu já sabia disso, mas eu vi em loco de que atualmente agora não é mais possível entrar na universidade sem ter uma carteira que comprove que tu estás trabalhando ali, ou é estudante. E se tu vai, por exemplo, né, como, né, meu caso lá, não sou mais professora, não sou estudante, fui convidada para participar de atividades lá, eu precisava levar impresso o comprovante de que eu ia para tal prédio, em tal atividade, em tal horário, em tal local. Não podia, por exemplo, chegar uma hora antes, tinha que chegar no máximo 15 minutos antes para poder entrar na universidade. Então, o controle hoje na universidade, ele é, digamos, não é mais uma universidade aberta, né? Inclusive para isso, até para ir para o metrô agora tem que fazer uma volta imensa para não se pode mais passar ali por dentro da universidade, coisa que todos, não só os estudantes, os moradores ali também faziam esse trajeto. Então, nós temos agora isso, né, uma universidade fechada. Nesses dias, né, que eu estive lá, eu, né, acompanhei aí já não em loco, mas aí pela imprensa e com os colegas me mandando mensagens de dois eventos, em particular ali na Colômbia. O primeiro foi uma manifestação de estudantes dentro da universidade e que todos foram presos, né? Recebi vídeos, dos estudantes sendo presos. Estudantes presos por participarem de manifestações ou por serem imigrantes, mesmo com visto de estudante. Censura projetos de pesquisa, principalmente os relacionados às ciências humanas e saúde. São sinais de que o ambiente universitário nos Estados Unidos se deteriorou muito. Mas para a professora Miriam Grossi, o cenário era bastante familiar. Sem dúvida. Então, aí eu queria entrar, né, digamos, primeiro para dizer isso, nos Estados Unidos, eu acho que foram pegos de surpresa e sem instrumentos de defesa. Claro que também o sistema universitário norte-americano é muito diferente do nosso sistema universitário. Nós temos aqui, digamos, a força do nosso sistema universitário está, né, na rede federal e nas redes estaduais né, de ensino universitário, então, portanto, ligadas ao Estado, na universidade pública, enquanto nos Estados Unidos são universidades, na sua grande maioria, né, com exceção, sobretudo, da Califórnia, são universidades privadas, mas mesmo nas universidades da Califórnia, eu já tive a oportunidade de ser professora visitante também em Berkeley, são universidades que cobram dos alunos e que dependem também. Eu acho que agora, nesse momento, nós estamos aprendendo, né, descobrindo o quanto essas próprias universidades privadas, onde, né, a tuition, o pagamento dos alunos é altíssimo, que elas também dependem de recursos estatais, né, e que é isso, e é com essa arma dos recursos que o governo Trump tem atacado as universidades, e, portanto, é nisso que as universidades estão se defrontando nesse momento, né, digamos, nesse corte de recursos, coisa que nós estamos bastante acostumados no Brasil. Lamentavelmente, o Brasil tem uma longa história de ataques autoritários às universidades. Geralmente, eles vêm na forma de asfixia financeira, por cortes orçamentários, justificados por ajustes fiscais bastante seletivos e focados em serviços prestados à população. Perseguição a professores e estudantes. São medidas que de vez em quando retornam, tomadas tanto pelos ditadores militares quanto por governos democráticos pós-Constituição de 1988, principalmente depois do impeachment
da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Com a expansão das fundações de amparo à pesquisa, as FAPs, alguns governos estaduais também censuram a pesquisa científica indiretamente por meio de bloqueio velado a temas de estudo e recusa financiamento. Miriam Grossi está trabalhando em um artigo em coautoria com a antropóloga Maria Elisa Máximo, secretária regional da SBPC em Santa Catarina, com foco exatamente sobre a restrição ao financiamento em que a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa daquele estado, passou a reprovar projetos submetidos com critérios opacos para lá de questionáveis. O que aconteceu em agosto do ano passado, pela primeira vez na história desse edital em Santa Catarina, e de qualquer edital de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, dos quais nós participamos enquanto comunidade acadêmica, nós começamos a observar que vários alunos nossos, de programas de pós-graduação dos quais nós participamos, na área de humanidades, que vários alunos começaram a ter os documentos sendo negados, sendo pedidos mais documentos, os processos sendo negados. Conversando informalmente entre colegas, nós constatamos que havia um elo em comum com esses projetos negados, que todos eles eram de estudantes que faziam pesquisas sobre questões de sexualidade, mulheres e questões sobre democracia, governo Bolsonaro, etc. Nós começamos a fazer um levantamento aqui na UFSC e em outras universidades. Nós temos esse documento, mais de 15 projetos negados, todos eram em relação a essas questões. Estes e outros paralelos permitem, na visão de Miriam Grossi, delimitar a partir desse microcosmo ao sul do Brasil a estratégia global da extrema-direita. O que nós vivemos no Brasil durante o governo Bolsonaro não foi uma idiosincrasia, uma coisa específica do Brasil, mas foi isso aí, tem vários outros estudos que têm apontado para isso. O Brasil foi uma espécie de laboratório das políticas globais da extrema-direita. Nós vimos esses ataques, em alguns campos muito precisos, né, durante o governo Bolsonaro, e a gente pensou, né, todas as questões muito ligadas, né, à religiosidade, todas as questões de gênero, etc. Nós pensávamos que era uma coisa, digamos, ali, parecia meio que assim, muitas vezes até meio tosca, né? A forma como ministros, deputados, agentes do Estado atacavam, né, a universidade, atacavam os estudos de gênero, atacavam questões LGBT, QIA+, etc. Não eram reflexões muito elaboradas e, portanto, a gente foi capaz de continuar fazendo pesquisas, por exemplo, de estudos de gênero, pesquisas sobre questões, né, ligadas à falta de democracia, à ditadura militar, ao próprio tudo que aconteceu durante o Covid, a própria política genocida que nós vivemos durante o governo Bolsonaro. Isso tudo nós continuamos a fazer pesquisas, a dialogar nos nossos eventos científicos sobre isso. A gente pega, por exemplo, a programação das reuniões anuais da SBPC. Em todos esses anos que nós tivemos sobre Bolsonaro, essas discussões, essas questões, elas fizeram parte da programação das reuniões anuais. Nós continuamos dialogando, refletindo, pensando sobre elas e avançando na nossa reflexão analítica sobre o que estava acontecendo. Ficamos por aqui no 4º episódio da 8ª temporada do Som da Ciência. No próximo, que será o último da série, vamos trazer outras 2 mulheres que lidaram com o avanço do autoritarismo à liberdade universitária, de pesquisa e de cátedra. A reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Goulart, e a também antropóloga Maria Filomena Gregori, que conduziu o Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade da SBPC. Não perca! O Som da Ciência é um podcast produzido pela comunicação da SBPC e disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. E antes de ir embora, quero te convidar para ficar sócio da SBPC. Custa pouco e vale muito. Acesse o portal sbpcnet.org.br na aba Fique Sócio.